Tudo se inicia quando Erika encara Estrela com frieza e diz que já tinha previsto aquele sentimento desde o funeral de Ulisses. Afirma que sabia que ela se interessaria por Fabian, e por isso mentiu dizendo que ainda era namorada dele, mas nem essa mentira foi suficiente para afastá-los. Estrela tenta explicar que, naquela época, não sentia absolutamente nada por Fabian, mas que com o passar dos dias algo mudou dentro dela. Mesmo assim, garante que não pretende se meter entre os dois, pois quer apenas focar no trabalho, quitar sua dívida e ir embora do povoado assim que puder. Erika pergunta como pode acreditar em algo assim. Estrela pede que confie nela, mas Erika solta uma risada irônica e diz que a amizade entre as duas terminou ali. Afirma que não a reconhece mais, que sente nojo, e sai deixando Estrela paralisada, sem reação. Enquanto isso, Yasmin está trancada em seu quarto, tomada pelo desespero. Com as mãos trêmulas, pega o celular e liga para Xavier, implorando para que ele leve mais pastilhas. Ele explica que já entregou as últimas para Erika, mas Yasmin pede que ele não envie mais nada por ela, porque está sendo obrigada a fazer coisas que não quer em troca das pastilhas. Xavier tenta acalmá-la, dizendo que não pode ir até lá agora e que ela precisa esperar. Impaciente, Yasmin pergunta quando ele poderá ir, mas o rapaz diz que não sabe, pois está prestes a fazer uma prova. Nesse momento, uma garota entra no quarto dele e Xavier desliga a ligação, deixando Yasmin sozinha e angustiada. Em outro ponto, Mercedes entra no quarto da filha e encontra Brisa deitada, mergulhada na tristeza. Com carinho, pede que ela se levante, saia um pouco, caminhe, tente se distrair. Mas Brisa murmura que não quer nada além de voltar com Gabriel. Mercedes tenta fazê-la reagir, dizendo que precisa enfrentar a vida e não se entregar à dor. Brisa respira fundo, concorda que a mãe tem razão e se levanta, decidida a não permitir que aquela mulher ridícula fique feliz depois de destruir seu casamento. Mercedes tenta acalmá-la, pedindo que não faça nenhuma loucura, mas Brisa ignora o conselho e sai furiosa. Enquanto isso, Fabian aparece no quarto de Yasmin segurando a antiga vara de pescar da filha. Ele sorri, lembrando dos velhos tempos, mas Yasmin se emociona e recorda um dia em que estava no mar com o pai, 2 semanas antes da morte da mãe. As lembranças a ferem e ela o acusa, dizendo que a mãe morreu por culpa dele. Manda que ele saia do quarto. Fabian, abatido, caminha até a porta, mas antes pede que ela prometa que um dia os dois vão pescar juntos novamente. Yasmin não responde, apenas fecha a porta na cara dele. Sozinha, encara a vara de pescar e a arremessa no chão com raiva, depois envia uma mensagem para Erika dizendo que vai fazer o que ela pedir. Em outro momento, Azul rasga com raiva uma revista que traz o rosto de Sérgio estampado. Estrela chega e se assusta com a cena, perguntando o que está acontecendo. A menina desabafa, dizendo que não suporta ver o rosto do pai, que ele nunca deveria ter voltado. Conta que antes vivia bem sem saber dele, mas agora não consegue parar de pensar em todas as perguntas que precisa fazer. Estrela a ouve com paciência e diz que isso é normal, pedindo que ela tente se acalmar. Conta que, quando tinha a mesma idade, costumava escrever cartas que nunca enviava, porque isso ajudava a aliviar o que sentia. Sugere que Azul faça o mesmo. Nesse instante, batem à porta. Estrela vai atender e dá de cara com uma jovem desconhecida. Yasmin se apresenta e diz que é filha de Fabian. Na pensão, Brisa chega exaltada e vê Marina trabalhando. Sem pensar, se aproxima de Erika e diz que ela contratou uma ladra de noivos. Avisa que está falando de Marina e quer saber há quanto tempo elas se conhecem. Erika responde que a vida toda, e Brisa exige que demita Marina imediatamente. Enquanto isso, Estrela convida Yasmin para entrar e tenta ser gentil, dizendo que o pai fala muito dela. Mas Yasmin vai direto ao ponto e diz que só veio para avisar uma coisa, quer que ela se afaste de Fabian.
De volta à pensão, Brisa grita mandando Marina sair. Exige que Erika a demita, mas Erika mantém a calma e afirma que Marina é sua funcionária e que Brisa não vai dar ordens ali. Tomada pela raiva, Brisa parte para cima de Marina. As duas se enfrentam até que Gabriel chega e as separa. Brisa ironiza, dizendo que o príncipe veio salvar sua náufraga, e promete que Marina vai pagar por ter acabado com o noivado deles. Gabriel a puxa e a leva para conversar em outro lugar, enquanto Erika suspira, olha para Marina e diz para ela lembrar que acabou de fazer um favor a ela. Em seguida, manda que volte ao trabalho. Em casa, Estrela tenta entender por que Yasmin está dizendo aquilo. A menina hesita, mas acaba soltando que Erika não quer que ela chegue perto de Fabian. Estrela fica confusa e pergunta se foi Erika quem mandou ela ir até lá. Yasmin tenta disfarçar, dizendo que não. Estrela insiste que nem a conhece direito e afirma que é apenas amiga de Fabian. Mesmo assim, Yasmin pede que se afaste dele, porque não quer ter problemas com Erika por culpa dela. Enquanto isso, Gabriel leva a Brisa para um canto e tenta fazê-la entender. Pergunta o que passou pela cabeça dela para ir até o trabalho de Marina causar confusão. Brisa grita que Marina acabou com o noivado deles, mas ele responde que isso não é verdade. Pede que ela o culpe por tudo, se quiser, mas garante que Marina não tem culpa alguma. Brisa começa a chorar, dizendo que não quer magoá-lo, que só tem vontade de beijá-lo e acabar com todo aquele sofrimento. Mas logo desaba, dizendo para ele não olhá-la com pena, porque essa dor é insuportável. Pouco depois, Gonçalo encontra Mercedes saindo da igreja. Ele a elogia pela comida que preparou para Fabian, e ela explica que fez para agradecer o favor de ter emprestado o barco. Gonçalo, então, pergunta se ela aceitaria jantar com ele. Mercedes fica sem jeito, mas ele esclarece que é apenas um jantar entre amigos. Ela pensa um pouco e aceita, dizendo que não vê mal nisso. Gonçalo pergunta se pode buscá-la às 8, mas Mercedes deixa claro que não é um encontro e avisa que vai sozinha. Ele sorri e diz que tudo bem, pois será ele quem vai cozinhar. Quando ele se afasta, Mercedes fica parada, refletindo, e murmura para si que não entende por que ele a deixa tão nervosa. Enquanto isso, Estrela tenta se aproximar novamente de Yasmin, dizendo que sabe o quanto deve ter sido difícil perder a mãe. Conta que também perdeu o pai e que entende essa dor. Garante que a mãe dela, onde quer que esteja, gostaria de vê-la feliz. Yasmin reage irritada, pedindo que ela não fale como se fosse sua mãe. Estrela explica que jamais quis soar assim, apenas quer que ela saiba que, se precisar de alguém para desabafar ou pedir ajuda, ela estará ali. Pergunta se podem recomeçar e estende a mão. Yasmin hesita, mas quando está prestes a apertar, Perla chega aos gritos chamando pela irmã. Yasmin corre, e Estrela, surpresa, pergunta por que Perla está tão nervosa. A menina responde que descobriu quem era a mulher que estava com o pai delas no dia em que ele morreu, era Rosalba. Na praia, Oliver se aproxima de Yasmin e fala com doçura que sente muito pela morte da avó dela. Ela agradece, e ele diz que não gosta de vê-la triste, que faria qualquer coisa para vê-la sorrir, até ir às estrelas se fosse preciso. Yasmin sorri pela primeira vez e responde que ele não precisa ir tão longe, basta acompanhá-la pelo povoado. Oliver aceita animado e segue ao lado dela, enquanto Nemésio observa os dois de longe, com um olhar desconfiado. A noite cai, e as três irmãs se reúnem na sala, cercadas por um clima de tensão. Perla, nervosa, conta o que descobriu. Rosalba disse que o pai delas estava planejando fugir com ela, e que foi por isso que pegou o dinheiro no sindicato. Brisa reage indignada, dizendo que isso é um absurdo, que o pai jamais faria algo assim. Estrela, com o olhar perdido, murmura que a mãe delas vai ficar arrasada quando souber, ainda mais porque Rosalba esteve na casa delas recentemente, fingindo amizade.
Brisa, inquieta, pergunta se devem contar tudo à mãe. Nesse momento, Mercedes aparece, arrumada e elegante, e pergunta o que é que elas precisam contar a ela. Enquanto isso, em outro lugar, Porfírio encara Rosalba com raiva, dizendo que não acredita que ela contou tudo para Perla. Rosalba responde com frieza, dizendo que inventou ser amante de Ulisses, mesmo que isso fosse mentira, apenas para se proteger. Porfírio se desespera, dizendo que agora correm o risco de alguém exigir saber onde está o dinheiro. Rosalba, sem paciência, diz que precisa sair do povoado o quanto antes e exige que ele entregue a parte dela do acordo. De volta à casa das irmãs, Mercedes quer entender o que as filhas estavam escondendo. Perla respira fundo e diz que vai contar logo de uma vez, mas Estrela a interrompe e, para disfarçar, pergunta para onde a mãe vai tão bem vestida. Mercedes hesita, mas decide ser sincera, conta que Gonçalo a convidou para jantar, como amigos. Brisa reage imediatamente, acusando a mãe de estar saindo com outro homem pouco tempo depois da morte do pai. Mercedes pede que ela a respeite e reforça que é apenas um jantar entre amigos. Estrela se aproxima e diz que apoia completamente a mãe, o que faz Mercedes se emocionar e abraçá-la. Antes de sair, ela pergunta novamente o que as filhas queriam contar, mas Estrela inventa que era algo sobre trabalho e promete que falam no dia seguinte. Mercedes sorri, confiante, e vai embora. Assim que a porta se fecha, Brisa pergunta por que não contaram logo a verdade. Estrela explica que não conseguiria destruir a primeira noite em que a mãe decidiu deixar o passado para trás. Perla concorda, mas alerta que no dia seguinte precisam contar tudo, pois Mercedes tem o direito de saber quem é Rosalba, e elas não podem permitir que essa mulher continue próxima da família. Na pensão, Oliver observa Yasmin e pergunta se ela quer comer alguma coisa, mas ela recusa. Ao ver Érica passando, diz que já volta e se afasta. Nesse instante, Nemésio se aproxima de Oliver e o aconselha a tomar cuidado, dizendo que aquela menina tem namorado. Oliver dá de ombros e diz que não pode ignorar o que o destino colocou diante dele. Acredita que, quando Yasmin o conhecer melhor, vai deixar o namorado para trás. Yasmin encontra Érica do lado de fora e diz que já fez o que ela pediu, falou com Estrela, mas não pode obrigar ninguém a mudar de ideia. Exige então que entregue as pastilhas prometidas. Érica abre a bolsa, mas Yasmin comenta que Xavier mandou mais. A expressão de Érica muda, tomada pela raiva, e ela diz que não tem nada a ver com as confusões dela, entregando apenas o que tem. Yasmin pega o pacote com pressa e sai. Enquanto isso, Fabian tenta ligar para a filha, mas ela não atende. Impaciente, ele reclama com o pai, dizendo que Yasmin não apareceu o dia inteiro e que vai procurá-la. Gonçalo tenta acalmá-lo, dizendo que, se quer que ela continue morando com ele quando fizer 18 anos, precisa dar espaço. Fabian suspira e diz que não tem tempo, que faltam apenas 3 meses e ele precisa correr para reconstruir a relação. Mesmo assim, promete que será cuidadoso e sai decidido a encontrá-la. Do outro lado do povoado, Porfírio e Rosalba continuam discutindo. Ele diz que ela é impulsiva demais e que foi por isso que não queria que voltasse ali. Culpa-a por colocar os dois em risco e diz que, por causa dela, podem acabar na cadeia. Rosalba responde que só ainda não foi embora porque ele não lhe deu a parte combinada, e exige que o faça imediatamente. Porfírio se recusa, dizendo que agora o nome dela vai estar na boca de todos. Rosalba diz que não se importa, mas que vai embora no dia seguinte, e que se ele não pagar o que deve, vai se arrepender amargamente. Enquanto isso, Mercedes chega à casa de Gonçalo. Ele, encantado, elogia sua aparência, mas ela pede que não comece com esses comentários, ou irá embora. Gonçalo sorri e pede que fique, dizendo que preparou um jantar especialmente para ela e que seria um pecado não provar. Na pensão,
Yasmin está rindo com Oliver e outros hóspedes, tentando esquecer os problemas, quando Fabian chega. A alegria dela desaparece. Ele pergunta por que não avisou onde estava, e ela responde com raiva que está perto de casa e não sabia que precisava prestar contas. Fabian pede que fale mais baixo, mas ela aumenta o tom e pergunta se ele tem medo do que as pessoas vão pensar dele. O clima fica tenso, até que Erika aparece e, fingindo preocupação, diz para Fabian deixar a filha em paz, garantindo que vai cuidar dela. Fabian, constrangido, agradece e vai embora. Mais tarde, Estrela está sentada na praia, observando o mar escuro, quando Fabian se aproxima. Ela conta que descobriu que a mulher que estava com o pai no hotel era Rosalba. Ele se surpreende, e Estrela desabafa dizendo que não entende como o pai, um homem bom, poderia ter se envolvido com alguém assim. Fabian tenta convencê-la a não acreditar em tudo que Rosalba diz, lembrando que Erika já comentou muitas coisas sobre ela. Estrela diz que está cansada de tanta confusão, e ele garante que está ali para ajudá-la no que for preciso. Em outro lugar, Éder e Gabriel examinam o antigo quadro da mãe de Marina. Éder comenta que artistas costumam assinar atrás das obras, e quando viram a tela, encontram o nome Paloma. Os dois se entreolham, surpresos, sem entender o significado daquele nome. Durante o jantar, Mercedes e Gonçalo conversam sobre seus casamentos passados. Ele conta que sofreu muito quando a mãe de Fabian morreu, mas que, mesmo depois de tantos anos, nunca perdeu a esperança de reencontrar o amor. Mercedes, emocionada, diz que acabou de ficar viúva e que isso ainda nem passa por sua cabeça. Gonçalo, então, pergunta do que ela tem medo. Ela o encara e devolve a pergunta, e ele responde com ternura, dizendo que jamais seria capaz de fazer mal a ela. Na pensão, Brisa entra e dá de cara com Rosalba sentada sozinha. Caminha até ela e se senta, olhando-a com firmeza. Diz que foi até ali para confirmar se é verdade que ela estava com o pai no dia da morte dele. Rosalba responde friamente que não tem nada para dizer e que, se a mãe quiser saber, que vá procurá-la pessoalmente. Brisa se levanta, furiosa, dizendo que isso não vai ficar assim. Erika se aproxima para intervir, perguntando o que está acontecendo, e Brisa se volta para ela, gritando que Rosalba estava com o pai delas quando ele morreu, e não fez absolutamente nada para ajudá-lo. De volta à praia, Estrela encara Fabian com os olhos marejados e pergunta se ele acredita que Erika sabia do envolvimento da mãe com Ulisses. Fabian diz que não acredita nisso, e Estrela murmura que tudo está ficando cada vez mais complicado. Ele tenta acalmá-la, dizendo que não devem se culpar pelo que sentem. Mas Estrela o interrompe, dizendo que tudo está contra eles. Fabian insiste que entende a preocupação dela com Erika, mas garante que não vai voltar com ela, porque está apaixonado por Estrela. Ela tenta argumentar, dizendo que não se trata de Erika, e sim de Yasmin. Fabian afirma que isso não é um problema, pois a filha sabe que ele precisa seguir em frente e que, quando as duas conversarem, vão se entender. Estrela baixa o olhar e revela, com tristeza, que Yasmin já foi procurá-la, e pediu que se afastasse dele. A revelação deixa Fabian completamente sem chão. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.